Olá, estamos juntas aqui novamente para poder gravar o nosso terceiro episódio do podcast Viva com Paixão. E para começar, eu vou dar a palavra para a Rê, que ela vai explicar um pouquinho do que a gente vai estar discutindo hoje. Então, olá a todos vocês. Estamos aqui hoje com um tema que, na verdade, é um recorte de um atendimento e percebemos que esse é um tema comum que se dá em vários dos nossos atendimentos, que é uma inversão de papel, numa relação pai-filho, onde o filho assume esse lugar do cuidador e toma para si as responsabilidades desse lugar, né, trazendo um peso para sua vida, um peso para aquela relação, e isso gera sentimentos de culpa, sentimentos de raiva, sentimentos de angústia, e é um pouco sobre isso que a gente quer conversar hoje. Pois é, né? É um tema tão amplo que ele vai colocando raízes em outras esferas da nossa vida, né? Esse atendimento foi um atendimento que eu fiz e eu compartilhei com vocês, né, na qualidade de terapeutas também, para a gente tratar essa questão juntas, uma questão muito importante, de onde um filho se vê em um papel de estar assumindo funções de uma maternidade. E essa transferência, digamos assim, de responsabilidade, a gente, com esse olhar que a gente se propõe no nosso trabalho, ele é algo que vem bem no nascedouro da constituição nossa como ser humano, né? Não tem como só compreender essa questão da transferência de responsabilidade, como a gente assume muitas funções maternas, paternas, apenas no hoje. Então é necessário que a gente volte para entender aonde essa questão se estabeleceu. Porque quando a gente consegue visualizar, né, não a origem total, mas pelo menos uma dica que o cliente, que o paciente vai nos dando, de onde essa sensação, onde esse sentimento de responsabilização por atos da vida que não compete a uma criança, de repente, né, como que isso foi crescendo e como isso acabou se tornando um comportamento naquela relação e que só traz dor, né? Porque foi o que a Rê falou. A partir desse comportamento, a pessoa, já na fase adulta, se sente culpada sem entender o motivo da culpa, né? Por que que eu estou vivendo a minha vida, eu tenho a minha história, eu tenho a minha família, eu tenho tudo constituído, mas eu tenho um sentimento de culpa em relação a aquela pessoa, aquela mãe, aquele pai, por não estar correspondendo ao que eu deveria estar correspondendo. Isso é uma questão, né? Uhum. Eu acho que a gente pode tentar olhar um pouco para isso, não só em relação à questão de pai e mãe, mas outros relacionamentos, né? Familiares ou mesmo de amizades, onde você se vê em papéis invertidos, onde você se vê tendo que, entendeu? Assumir um lugar que na verdade não te compete, né? E que a emoção que você sente nessa relação, o sentimento que você tem nessa relação, é o que vai nortear as suas ações por essa relação, né? Então, nesse caso aí que você compartilhou aqui com a gente, Ju, e que a gente identifica isso em vários dos nossos atendimentos, como que histórias dessa infância, né, do início dessa história de vida, essa criança, vamos dizer assim, foi Uhum, colocada nesse lugar de se sentir, por exemplo, abandonada, né? Em que muitas vezes no momento adulto ela se sente culpada e tem receio de abandonar, porque na verdade ela está revivendo o abandono da própria história. sim. Então ela está ali revisitando a própria história e está projetando essa história que ela está revisitando num momento presente, quando, na verdade, quando essa pessoa chega para um processo de atendimento com a gente, né, nessa linha que a gente conduz os nossos atendimentos, é, é para essa história individual, né, do início da vida dessa pessoa e quais eram os recursos e os apoios que ela teve para lidar com isso. E quando ela retorna a esse lugar,
acessa essa emoção e ressignifica isso, ela compreende que isso não diz respeito a essa relação do momento presente, né? Seja de uma amizade, seja, nesse caso que a gente está trazendo, é uma relação de pai e filho, né? Mas isso se dá em todas as relações. Então, na verdade, é uma projeção, é uma repetição de um comportamento que o sentimento está no presente, mas que o evento está deslocado no passado. No passado. Não está aqui agora. É como se estivesse ainda vivendo naquele lugar, né? Eu vou usar um exemplo aqui, uma criança, né? Isso foi de uma cliente minha, uma criança que cresceu vendo a mãe dar conta de tudo, né? Porque o pai faleceu, então era mãe, a mãe sempre trabalhando, sempre no lar, né? Buscando, provendo. E aí hoje, no papel de mulher, né? É uma pessoa que tem muito sucesso na carreira, mas que tem muita dificuldade em se doar para os filhos, tem muita dificuldade de cuidar de si mesma, que foi o que ela viu, né? O exemplo que ela teve. E aqui, né? Pessoal, por favor, a gente não está querendo crucificar pai e mãe de jeito nenhum, porque eles deram o que eles podiam, e a gente também dá Uhum, para os nossos filhos, para quem é mãe, o que a gente pode, né? Então, mas aí ela tomou isso como a vida dela, como ela deve se conduzir, porque é só o que ela sabia, e hoje ela repete esse mesmo padrão da mãe, de uma certa forma, do prover do esquecer de si mesmo, de se doar para o outro, de não saber dizer não, né? De pegar muitos compromissos no trabalho, na comunidade, na vida pessoal, e por dentro aquilo tá assim, arruinando, né? E às uhum, vezes olhar para isso dói muito, e até enxergar de onde isso vem. É como essa uhum, culpa, aí vem essa culpa, é como trair o que o seu pai, a sua mãe deu para você, né? Mas eu acho que tá nesse lugar de achar essa traição uma coisa errada e também não tá no lugar onde que você se sente confortável dentro da sua própria pele, né? É uma dor assim, imagino que é uma dor insuportável, né? Acho que todas nós aqui já fizemos isso, nos colocar em papéis em que não são os papéis que condizem com quem a gente é verdadeiramente. Então é uma luta estar nessas relações. É uma luta, é uma dor, é um desespero. Você sempre acha que você está fazendo uma coisa errada ou que você está fazendo de menos, né? uhum, Então, acho que essa visão é muito importante. Você colocou, Carla, uma questão muito importante que eu acho que vale a pena a gente ponderar juntas, né? Que é a intenção não é absolutamente, já que a responsabilidade foi transferida, transferir de volta, e muito menos Uhum. crucificar, né? Uhum. De onde a gente consegue, em grau de terapia, olhar com calma para aquelas circunstâncias. A intenção não é essa, né? A intenção é você cada vez mais se tornar consciente desses processos. Porque quando a gente traz essa consciência para o nosso tempo presente, aqui e agora, como ser adulto, a gente consegue visualizar, né, a vida, a gente consegue enxergar aquela relação de verdade como ela é, inclusive com os condicionamentos que essa pessoa passou para a gente, né, que também isso vem de geração para geração, que isso Geração. for Isso. geração. familiar, Que bom que você né, tocou Isso. nisso. porque às vezes os nossos pais, né, os nossos irmãos, eles estão reproduzindo algo que veio lá e que também aquela Uhum, pessoa que deu o pontapé para gente também já estava ali reproduzindo um padrão sim, da mãe ou da avó. Então, Isso. sim, esse é um olhar de compassividade, né, também, de você enxergar isso de uma forma isso. sem responsabilizar o outro, sem Uhum. crucificar o outro. Sim, sim, Mas sim. tomando a De responsabilidade para você, né? Isso. Exatamente. E assim, o tema, o objetivo dessa discussão aqui, né, desse debate aqui entre a gente, dessa temática que a gente traz hoje, é muito para dizer que quando a gente traz um tema para esse num atendimento, do quanto eu assumo papéis
de uma mãe, da minha mãe, ou de um pai, do meu pai, né? Quando você assume esse lugar, num processo de atendimento, né, que a gente vivencia aqui, atendendo os nossos clientes, o que a gente propõe é que ele possa se colocar, ele possa revisitar a própria história, na verdade é isso, assim, ele possa revisitar a própria história e a Uhum. partir da própria história, ele compreender que esse sentimento que ele tem em relação ao pai, à mãe, ao irmão, a um amigo, que se trata numa inversão de papéis, na verdade diz respeito a uma experiência que ele vivenciou em um determinado momento da vida e como uma forma de adaptação ele Isso. desenvolveu aquele modo de funcionamento e ele perpetua com esse modo de funcionamento ao longo das relações, Uhum. Uhum. né? E essa perpetuação faz com que ele consiga enxergar apenas que ele está ocupando. Às vezes ele nem tem essa clareza de que está ocupando um papel que não é dele, né? Uhum. E isso é um trabalho que a gente desenvolve também nos atendimentos. Mas uma vez chegando a compreender que ele está ocupando um papel que não é o dele, a gente precisa, junto com ele, construir onde isso começou, Uhum. Uhum. né? Desde quando você sente que você acessa essa emoção ou que você se comporta dessa forma, né? E é ainda como se estivesse tomando um antibiótico vencido, esperando que ele faça efeito. Mas, na verdade, isso foi um recurso, o melhor recurso que se tinha Naquela na época. época em que esse momento da vida foi tão necessário atuar a partir daquele lugar. Uhum. Mas trazer isso para o momento presente, fazer as adaptações e as autorregulações, né, faz com que essa pessoa possa ir compreendendo que ela já não precisa mais desse lugar. Isso. Uhum. E acho que nesse processo que você falou, né, Rê, de toda essa vida, estabelecendo esses comportamentos de adaptação para criar o vínculo, que a gente já falou do vínculo, né, para estar ali com aquela pessoa e receber os cuidados que uma criança precisa receber de um adulto, né, porque somos Uhum, seres humanos, não conseguimos nos conduzir sozinhos nos primeiros anos de vida, uhum, trazendo à tona como a gente é, estabelece ou cria as nossas crenças, né, a partir dessa interação com o outro, do outro mais próximo da gente, né, quando a gente estava crescendo. Então, eu tenho a crença de que eu não sou boa o suficiente, talvez porque isso está lá atrás, né? Você volta, quando você está aqui se relacionando com outro adulto e você tem esse pensamento, eu não sou boa o suficiente, é como que se você fosse puxada lá para sua infância, você voltasse a ser aquela criança pequenininha, você vai para aquele lugar, né? Aquela criança pequenininha que não era boa o suficiente, de repente, porque acontecia uma coisa e ela sempre era reforçada desse eu não sou boa o suficiente, tá vendo? Eu não sou boa. E hoje em dia você carrega essa crença de você e não necessariamente é uma coisa que você tá atenta ou tá sabendo o que está acontecendo. Acho que por isso que é tão importante ter um outro na nossa frente, né? Um terapeuta, um psicólogo, para poder trazer você, né? Para poder te refletir isso de volta e você poder ter essa visão do que é que realmente está por trás. Não é que eu não sou boa o suficiente. Será que se eu comprar aquela roupa, se eu botar um botox, se eu mudar meu cabelo, agora eu vou ser boa o suficiente? Ou se eu disser sim para tudo que as pessoas me pedem, agora eu vou ser boa o suficiente. Se eu encher o meu dia com atividades, né? Esquecer de mim, agora vai. E a gente sabe que não vai. Não vai de jeito uhum, nenhum. Porque aí sim. começa a doença física, a doença psicológica, você tem uma ansiedade, você tem uma depressão, você tem uma desordem alimentar, aí você começa a ganhar peso, né? O que eu vejo muito nas minhas clientes. Então, assim, é uma bola de neve, que quanto antes a gente olhar para isso, né? Sentar lá na cadeirinha do cinema e começar a repassar esse filme da nossa criação, da nossa evolução aí até chegar onde a gente está, isso ajuda demais, né? O que a Uhum. gente
tem feito por nós mesmos, né? Essa evolução aí. Tudo isso que a gente está colocando, né? Eu acho que vem de uma premissa muito importante, nesse caso específico do atendimento, que nós compartilhamos juntas, né? Porque é um caso bem delicado, Uhum, do incômodo, né? Isso vem a partir de uma demanda de quem nos procura para dizer que muitas coisas na vida não funcionam a partir dessa função que a pessoa está enxergando que está assumindo. Porque ao gerar essa culpa, que foi no atendimento onde tudo começa, eu tenho culpa por de repente não estar mais presente do que eu poderia estar. Eu sinto culpa por não poder paralisar uma atividade minha, da minha própria vida, para não estar ali para o outro. Essa culpa, diante desses aspectos que nós narramos aqui, que a Rê falou, a Carla falou, né, especificamente nesse caso, né, em relação, eu não posso abandonar essa pessoa, porque isso me traz o próprio abandono, né, de algo que foi lá, uhum, né, que vivenciado naquele tempo, né, antigo, de criança, ou mesmo na época da gestação, então ela reproduz isso. E a partir Uhum. disso, né, a gente começa a observar que todas essas crenças que são colocadas na fase adulta, que toda essa culpa, ela pode ser olhada com muito afeto, com muita compaixão, e principalmente trazendo essa pessoa para cá, para esse tempo presente, né? E de acordo com esse olhar nosso, né, que é um olhar de presença, é um olhar de escuta, sobretudo, eu acho que em primeiro lugar, né? É quando a gente está conectado ali e a gente também, né, volta um pouco para a nossa história, as nossas superações e tudo que a gente uhum, vivencia, a gente consegue caminhar junto, né? Eu tenho muito costume de dizer uma coisa que eu acho muito interessante. É como se a gente estivesse guiando, né, um carro numa estrada muito sinuosa, com um temporal, e você tem ali um para-brisa que você pode simplesmente acioná-lo para que você consiga enxergar melhor aquela circunstância toda e você veja o caminho com mais clareza e você veja suas escolhas, né, de uma forma mais nítida, sem tanta contaminação, né? uhum. Então, acho que isso aí é muito interessante e é muito confortável a gente saber que existe Isso. essa possibilidade. E aí, assim, eu acho que a gente, com essa discussão de hoje, a gente deixa uma reflexão, né? É uma pergunta que, assim, até que ponto na minha vida hoje eu perpetuo e continuo repetindo padrões que dizem respeito à minha história lá atrás. E eu preciso atualizar isso Uhum, e acessar novamente esse meu empoderamento, essa minha capacidade, essa minha criatividade, né? Inclusive, Uhum, criatividade é um tema que a gente, em algum momento, vai trazer para cá. uhum, Mas queria deixar essa aí como uma pergunta, né? Até que ponto eu venho repetindo padrões, tentando resolver isso no agora, mas na verdade isso não começou agora, isso começou lá atrás e é para lá que a gente precisa ir, é para lá que a gente precisa olhar, né? O nosso trabalho é sempre com um pé no passado e um pé no presente, para que a gente desenvolva o melhor futuro. uhum. Muito bem colocado, eu gosto disso que você falou, esse fechamento que você deu, Rê. Muito importante, né? Porque isso define como que a gente vai viver a nossa vida no dia a dia, né? Fica mais leve e a gente se responsabiliza e aquela culpa, aquele peso, né, vai ficando um pouquinho para trás. Não é que as coisas desaparecem, porque elas não desaparecem, elas estão lá, mas a gente já muda a nossa reação. É, Nossa forma de ver, nosso óculos uhum, muda. isso mesmo. Então, acho, Brisa é acionado, né? uhum, então, acho que era isso por hoje, né? Só lembrando você que está escutando ou assistindo a gente, para poder seguir a nossa conta lá no Instagram, é @Viva Compaixão, sem o tio. E aqui o nosso podcast é Viva Compaixão, com o tio, né? No ar do Compaixão. E nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.
Tá? Tchau, Tchau, tchau. tchau.